Bom dia, muito boa tarde e muito boa noite para você que chegou aqui na sua TV Passo Fundo e no seu programa Saúde. Antes de falar quem está comigo, vamos agradecer aos nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, VIT, Centro Clínico Integrado, Ortodentes, Clínicas Odontológicas, Adriana Medeiros e Mano Escobar. Hoje eu estou com o Dr. André Kuhn, responsável pelo serviço de joelho do Hospital São Vicente de Paulo e também médico ortopedista e traumatologista da Clínica IOT. Tudo bem, doutor? Bom dia, boa tarde para quem está nos ouvindo e assistindo. É um prazer estar aqui e muito interessante vir conversar e falar um pouco sobre o que estamos fazendo em Passo Fundo, o que é a tecnologia que dispomos, né? E bater um papo com você, Lívia. Isso é bem interessante, então vamos aproveitar e mostrar um pouquinho do nosso serviço. É muito importante estar com o doutor, porque a gente vai falar em tecnologia super avançada. Hoje a gente vai falar sobre um robô chamado Core, mas antes eu quero saber como o senhor entrou na ortopedia, joelho, que o senhor é referência nacional e internacional também, e depois a chegada à tecnologia e o robô. Bom, a minha carreira médica começou na Faculdade de Passo Fundo, né? Eu sou carazinhense, fiz faculdade de medicina na UPF, fiz minha formação de residência médica por 3 anos no IOT com o Hospital São Vicente de Paulo, e aonde eu peguei gosto durante a residência, no 2º ano, a especialidade, a subespecialidade que é o joelho. Quem exercia na época somente aquela subespecialidade era o Dr. José Idílio Sagin, foi um dos pioneiros no Rio Grande do Sul, no interior do estado, a fazer a subespecialidade, e eu peguei gosto. Fiz meu estágio durante a residência em Porto Alegre, acompanhando o Dr. Pose, que também é um médico que trabalhou na equipe do IOT nos anos 80, e isso fez eu ir em 94 para 95 para a França, fazer a minha formação em cirurgia de joelho com o professor Henri Dejour, que era uma referência mundial em cirurgia de joelho, e eu fiquei lá um período de 10 meses, e isso serviu para que a minha formação como cirurgião do joelho fosse lapidada. Voltei a Passo Fundo, trabalhei com o Sagin no IOT, nós dois por muitos anos fomos os únicos cirurgiões de joelho do IOT, construímos um serviço, uma identidade regional e foi ao longo do tempo aperfeiçoando-se o nosso serviço, agregando novos colegas. Entrou no joelho o Dr. Osmar, depois o Dr. Paulo Renato, que é filho do Sagin. Hoje o meu filho fez a formação com o filho do meu professor lá na França, então nós somos 5 cirurgiões de joelho. Então a gente pode dizer que o serviço de joelho do IOT é uma família, né? Uma família onde o nosso pai é o Dr. Sagin, que é a pessoa que abriu a porta para mim, nós fomos abrindo a porta para os demais e construindo o mercado, o serviço e a identidade. Isso fez com que eu ocupasse cargos políticos dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho. Eu ingressei em 1996 na Sociedade do Joelho e depois, em 2006, eu comecei a participar da diretoria como delegado regional. E fiz naquela época, eu trouxe o filho do meu professor a Passo Fundo, fizemos uma jornada. Isso foi um grande sucesso por trazer quase que 200 pessoas a vir numa jornada de subespecialidade de joelho em Passo Fundo e me levou a ocupar um cargo na diretoria da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho. Fui ocupando o cargo e em 2020 eu me tornei presidente da sociedade, enfrentei a pandemia, enfrentei o ano que nós tínhamos um congresso, não saiu por causa da pandemia, mas nós nos reinventamos com o mundo digital e fizemos muito atividades educacionais, webinários e várias coisas. E isso vai te dando evidência, vai te dando notoriedade, você vai visitando outros serviços, né? Então, o fato da gente ter uma referência educacional, profissional, faz com que a gente tenha acesso a tudo que existe de moderno e novo no mundo. E isso eu posso dizer com orgulho. Nós fizemos hoje uma medicina de primeiro mundo igual a qualquer lugar
que possa ir para o exterior e é praticado aqui em Passo Fundo. Nós não perdemos em nada para o que é feito em São Paulo, nos grandes serviços, e muito menos para serviços da Europa ou Estados Unidos em termos de tecnologia e técnicas cirúrgicas. Essa linhagem que o doutor falou de médicos que se reuniram em prol desta sociedade de ortopedia, porque o senhor falou em outros países juntos, os filhos, né, estão dando sequência ao que vocês começaram. Teve um momento, 2018, 2019, que o senhor pensou, a gente sabe tudo sobre joelho, mas agora eu quero mais avanço. Aí o senhor pensou nos robôs? Em 2018, eu fui aos Estados Unidos, através da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho, num curso de avançado de cirurgia com técnicas de prótese. E ali eu tive a primeira vez o contato com a cirurgia robótica. E aquilo me chamou muito a atenção, eu fiquei muito interessado, porque é uma técnica que a gente faz bastante, que é a prótese para substituições de pessoas que têm artrose, desgastes, e é uma cirurgia que ela tem bastante detalhes técnicos, e nem sempre a gente está satisfeito com tudo que a tecnologia nos traz. E eu vi uma oportunidade de mudanças e de melhorias muito grandes com a tecnologia robótica. Então foi o meu primeiro contato, eu fiz o treinamento técnico da cirurgia robótica em 2018 e pus na minha cabeça, eu vou ter essa tecnologia no Brasil. E no final do ano passado, ano retrasado, desculpa, que é 2021, eu fui conversar com o administrador do Hospital São Vicente, seu Hilário Jangir de Davi. Ele foi muito solícito, me deu cartas brancas para buscar qual seria a melhor tecnologia. Eu trouxe o CEO da empresa a Passo Fundo, conheci a cidade, apresentei um projeto de viabilidade, mostrando que seria viável ter. A empresa, que é uma multinacional, ela se convenceu claramente que teria uma oportunidade de trazer a tecnologia. Então nós montamos o treinamento e fomos atrás, e veio. E dia 26 de maio, que é o ano de aniversário da Clínica IoT, né, onde a clínica fez 46 anos de idade, nós fizemos a primeira cirurgia robótica no dia 26 de maio. E é sobre a cirurgia robótica que coloca cada dia mais Passo Fundo como referência mundial em medicina, que a gente vai falar na sequência. Já voltamos. Idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas destas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Vitais Centro Clínico Integrado oferece atendimento e cuidado individualizado através de uma equipe interdisciplinar comprometida e atualizada para restabelecer a saúde física, mental e social de cada um dos seus pacientes. O Centro Clínico oferece especialistas na área de neurocirurgia, neurologia, geriatria, neuropsicologia e psicologia. Segundo bloco do programa Saúde aqui na sua TV Passo Fundo com o doutor
ortopedista, traumatologista, referência no mundo, doutora André Kuhn. E a gente estava falando no primeiro bloco sobre a história, como chegamos até essa tecnologia mais que avançada em Passo Fundo. E agora vamos falar da chegada, no dia 24 de maio, aniversário do IORT, da primeira cirurgia, então, robótica de joelho. Bom, nós fizemos a primeira cirurgia, nós começamos o processo no início de maio, treinamento. Como é que funcionou tudo isso? Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que normatiza a partir de março de 2022 toda a cirurgia robótica. Então nós adequamos todo o treinamento das pessoas, desde a portaria do hospital, o pessoal que faz a internação, a enfermagem, a cuidar do material, o treinamento técnico, todos os cuidados que envolvem a cirurgia. A cirurgia não é só o médico, tem todo um trabalho de equipe, que muitas vezes está no bastidor, que nem nós agora aqui estamos conversando, tem um bastidor fazendo essa filmagem. E esse bastidor é fundamental para o sucesso de um procedimento. Então essas pessoas, a gente tem enorme gratidão pelo serviço delas, porque elas nos ajudam e auxiliam muito. Elas foram treinadas, tecnicamente, entender como que se cuida o material, se lava o material, se prepara, se condiciona, até nós médicos fazermos o treinamento com o material, visualizar ele. Nós somos cirurgiões, nós já temos a experiência técnica da cirúrgica. A cirurgia robótica do joelho, especificamente, ela não é uma cirurgia altamente complexa para um cirurgião treinado. Por quê? Porque nós já sabemos os passos da cirurgia convencional e nós usamos a robótica como uma ferramenta. Não é o robô que faz a prótese, é o cirurgião que usa a tecnologia robótica, ao invés de usar instrumentais convencionais, que já vêm pré-determinados, ângulos de cortar o osso, de arrumar a articulação, para uma leitura instantânea online. Então eu trouxe aqui a caixa do material para mostrar um pouco, né, algumas coisas da ferramenta, e essa ferramenta ela vai nos auxiliando. Pode passar um vídeo também que a gente tem onde se mostra como é que fica a sala. Esse é um vídeo mostrando a sala cirúrgica, onde nós vamos ter uma câmera que vai captar na articulação do joelho sensores que são trackers, que eles vão transmitir a imagem daquela articulação. Nesses sensores a gente vai medir, então ali está mostrando já um planejamento da cirurgia, em que eu vou passar um leitor que vai tomar a medida real da articulação do paciente. Então, o que é essa cirurgia? É uma cirurgia personalizada, caso a caso. Então, eu vou lá exatamente medir o tamanho do joelho. Vou usar o exemplo do pé. Saber se o pé é 39, é 39,5, se é 40, se é 40,5 ou 41. Ou seja, o sapato vai servir adequadamente ao conforto do pé. A prótese, tomada essa medida, ela vai servir adequadamente ao conforto daquele joelho do paciente. O tamanho do fêmur, o tamanho da tíbia e o espaço do polietileno, que é a parte entre um metal e outro, que vai fazer a mobilidade. E isso vai dar o sucesso de mobilidade da articulação. E com isso a gente consegue prever antes de começar a cirurgia. E agora eu vou mostrar o que é o robô na realidade. Ele é esse cabo que a gente monta, e esse cabo, ele é o cabo que eu utilizo, né, na cirurgia, aonde é uma pistola, aonde ele vai esmerilhar. Isso aqui é uma broca que ele é acionado no meu pé com ele, e eu vou cortando, e essa broca que dá para ver aqui a ponta, ela vai saindo e vai cortando o osso como se fosse um drill. Ele é um drill, e a margem de precisão do corte, no máximo que ele corta, é 1/4 de milímetro, além do que deveria. Então é um corte altamente preciso, diferente de eu fazer esse corte ósseo com uma serra oscilante, que ela oscila e não dá tanta precisão quanto fazer um drill. Então esse é o grande sucesso de adaptação da prótese, que depois era fixada com cimento, ou às vezes pode ser feita sem cimento. No nosso caso, a gente usa prótese com cimento ósseo no joelho, não são próteses sem cimento. E também nós agora vamos ter a possibilidade, com esse mesmo robô, além da prótese total do joelho, que é trocar o fêmur, a tíbia e a patela, nós vamos poder fazer a meia prótese, que é a prótese chamada unicompartimental. Saiu o registro no Brasil da tecnologia da unicompartimental no final de dezembro. Provavelmente a partir de março para abril nós teremos disponíveis a tecnologia robótica para a prótese chamada unicompartimental. E isso vai ajudar bastante
porque é uma cirurgia que vai ser muito menos invasiva e vai ser altamente precisa para essas situações, mais ainda do que a própria prótese total. Ela vai ter uma performance cirúrgica muito boa. Então são cirurgias que dá para dizer que vão ser assim, um dia de internação, um dia e meio, às vezes até ambulatorial, em alguns pacientes de baixa tolerância à dor, ou seja, que tem boa reabilitação e que consegue se movimentar rápido, nós vamos ter uma cirurgia talvez até ambulatorial para uma meia prótese de joelho. Como o senhor disse, é caso a caso, né? Caso a caso. E a gente vai identificando. Mas qual é a grande vantagem da robótica? É a personalização da cirurgia e a performance de resultado. Aquilo que eu planejei no robô, eu tenho certeza que eu vou executar. E isso é o sucesso e faz muita diferença em relação à cirurgia convencional. Não que a cirurgia convencional não é boa, mas ela tem alguns pacientes que às vezes a gente não fica feliz, nem o médico e nem o paciente. E isso a gente tem visto com a robótica, que melhorou muito a qualidade do resultado funcional do paciente. Menos agressão cirúrgica, ela diminui um pouco menos o sangramento. Por quê? Porque tem algumas coisas do ato cirúrgico que são menos invasivos. Então, o tempo cirúrgico... Essa ferramenta vai mais ao ponto. Ela vai ao ponto, ela agride menos tecidos internamente, então as partes moles, elas sofrem menos. Muitas vezes, a cirurgia convencional, a gente tem que seccionar alguns ligamentos para fazer o que a gente chama de balanço ligamentar, que é para a articulação ficar bem alinhada, retinha. O que é o alinhamento? O alinhamento é a gente pegar lá o meio do quadril, o meio da cabeça do fêmur, com o meio do tornozelo, e essa linha tem que passar no meio do joelho. Então isso é uma articulação bem alinhada. E as doenças artrósicas, elas desalinham esse centro, né, de alinhamento, tanto para dentro ou para fora do joelho, e isso gera disfunção para a marcha, para o pé, para a coluna, para o quadril. Então, além de corrigir o joelho, muitas vezes nós estamos protegendo a articulação abaixo e as articulações acima do joelho com a cirurgia e com a precisão do resultado, né, melhorando a funcionalidade das pessoas. Tem muito o que abordar com o Dr. André Kuhn, com certeza ele vai voltar outras vezes, mas fica aí que o terceiro bloco promete. Vitais Centro Clínico Integrado oferece atendimento e cuidado individualizado através de uma equipe interdisciplinar comprometida e atualizada para restabelecer a saúde física, mental e social de cada um dos seus pacientes. O Centro Clínico oferece especialistas na área de neurocirurgia, neurologia, geriatria, neuropsicologia e psicologia. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Terceiro bloco do seu programa Saúde. Eu vou agradecer já os patrocínios, porque eu tenho muito que conversar com o Dr. André Kuhn. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, VIT, Centro Clínico Integrado. Ortodentes, Clínicas Odontológicas. Adriana Medeiros e Mano Escobar. Doutor, há poucos dias o senhor recebeu
Uma mulher que veio do Sudão, que já estava sendo estudado o caso dela no Egito, nos Estados Unidos, ela veio para Passo Fundo operar com o senhor. Nos conta um pouco. A história dessa senhora é a história da cidade de Passo Fundo. A gente deu matéria sobre isso porque mostra a vocação de Passo Fundo, que é a prestação de serviço e o acolhimento das pessoas. Ela tem um cunhado dela que trabalha na empresa JBS, porque a JBS faz a exportação de frangos para o Sudão e países árabes, né, e alguns países africanos, e ele controla, dentro das regras da religião deles, dos hábitos deles, a produção. E ela veio visitar, ele já mora uns 8, 10 anos aqui no Brasil, veio visitar. Ela tem 2 irmãos que moram nos Estados Unidos, ela já tinha ido buscar tratamento na Índia e na Turquia, que é no Egito, desculpa, não na Turquia, no Egito, que é ao lado do Sudão. E o que ela recebeu aqui em Passo Fundo? Um acolhimento diferente. Então, assim, isso me sensibilizou, porque ela não falava nada em português, arranhando o inglês, a conversa com ela não falava muito bem inglês, mas ela é professora de língua árabe lá no Sudão. Então ela é uma pessoa que se dedicou a ensinar outras pessoas. Então é uma pessoa muito querida e a gente criou uma empatia de relacionamento, a irmã dela fazia a tradução e a gente foi conversando e eu expliquei o que ela tinha, por que tinha que fazer. Ela tinha outras opções técnicas que tinham ofertado para ela na Índia e eu disse, olha, que isso no Brasil não era permitido e que não tinha evidências científicas de se fazer. E aí propus a prótese, propus a tecnologia com robótica, ela veio 2, 3 vezes consultar, fui explicando. Qual era o caso dela? Né? Ela tem artrose, ela tem desgaste dos joelhos, ela não consegue caminhar, é uma senhora que tem diabetes, tem algumas complicações clínicas, e aí eu propus fazer um joelho, e daqui 2, 3 meses fazer o outro joelho para ela poder voltar para o Sudão. Então, isso é a grande vantagem, às vezes, da gente ter algo diferente, mas o principal que eu sempre chamo a atenção é o atendimento. Passo Fundo é uma cidade prestadora de serviço. O PIB de Passo Fundo é motivado pela prestação de serviço. A tecnologia, ela não substitui o lado humano. Então, o nosso lado como profissional, entender a necessidade das pessoas, a individualidade, com uma tecnologia que também reconhece a necessidade individual do implante, a melhor forma de fazer, se somam e isso provoca o resultado. Então ela veio agora essa semana que passou, tirar os pontos, com 2 semanas de cirurgia, caminhando, subiu já os degraus da escada para subir na maca, bem, ela tinha uma alta insegurança antes, então eu fiquei feliz em ver aquele resultado funcional. E é isso que faz a diferença, o arco de movimento é mais rápido, é melhor. E a outra coisa, a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, então a gente tem uma equipe excelente de anestesiologistas que fazem técnicas avançadas de bloqueios analgésicos para não ter dor. Nós temos junto na equipe médicos que fazem a parte clínica cardiológica e nós temos uma excepcional equipe dentro do Hospital São Vicente para fazer a reabilitação durante o período de internação hospitalar. Essas pessoas com assistência da enfermagem, com todos os cuidados, com a nutricionista muitas vezes orientando a melhor alimentação, né, porque é uma paciente diabética, e a orientação à família. O fisioterapeuta depois vai na casa do familiar fazer muitas vezes a reabilitação no início e isso ajuda a recuperar mais rápido. Porque para que serve a internação? Ela serve para a cirurgia e também para dar condições de continuidade do pós-operatório. Então a gente deixa 2, 3 dias internado para que esse paciente saia com confiança e segurança, para manter aquele resultado obtido no hospital em casa. Não adianta eu operar, dar alta precoce para deshospitalizar muitas vezes e esse paciente voltar em 2 semanas pessimamente, com dor, com dificuldade de caminhar, inseguro. Então, o que a gente procura dar? É uma assistência, um acolhimento. E essa senhora é o exemplo do acolhimento. Ela serve para mim como um case de mostrar que nós tratamos, às vezes, pessoas com diferenças culturais de uma forma bem atendida, acolhida. Então, eu fico feliz com isso. O hospital soube lidar com essa pessoa, né, com as suas dificuldades de língua, e isso mostra que nós estamos bem preparados para acolher, assistir e atender. E, obviamente, que isso corre mundo, as notícias elas percorrem, as pessoas viram, todo mundo vem me perguntar, ei, doutor, por que essa senhora veio parar aqui em Passo Fundo? Falei, por quê? Porque Passo Fundo sabe acolher as pessoas, e isso sabe fazer diferença. A tecnologia
tecnologia, tudo que nós estamos fazendo faz a diferença na região. E nós procuramos não ter todos os casos, nós não somos capazes de operar todo mundo, tratar todo mundo, mas tratar bem quem nos procura, fazer a melhor forma, o procedimento, trazer as inovações, e isso é um ganha-ganha, todo mundo ganha. O hospital ganha, nós ganhamos, a sociedade ganha, e é um custo-benefício. É um investimento em tecnologia que reverte em resultado funcional. Essa é a grande vantagem da medicina. A tecnologia tem um valor caro de início para implantar, que se transforma barato ao longo do tempo pelo resultado. É custo-efetividade. Então, são tecnologias que trazem efetividade, que vão diminuir o custo assistencial. Obviamente, todo mundo ganha. Todas as fontes pagadoras vão ter benefícios com o resultado que a cirurgia traz, e várias outras técnicas que a gente possa fazer na cirurgia do joelho ou outras áreas médicas, né? Então, Passo Fundo sempre está na vanguarda, né? O Hospital São Vicente nos acolheu. O IOT e o São Vicente têm uma história conjunta, né? Nós trabalhamos em sinergia, somos o corpo clínico ortopédico do hospital, e todas as nossas demandas de necessidades são sempre muito bem recebidas, e isso é muito importante, porque se a gente dá resultado, eles nos dão resultado também. É uma boa parceria. É muito importante esse olhar, que muitos anos as pessoas reclamavam que ia no médico, aí o outro receitava uma coisa, se perdia o que estava fazendo um tratamento, e vocês têm esse olhar humanizado, individualizado cada paciente. Com certeza, Passo Fundo e toda a região está ganhando, como o doutor André Quinn falou. E com certeza a gente vai voltar a falar com o doutor, tá bom, doutor? Por favor, vamos conseguir mais horário com o senhor aqui na TV. Sinta-se convidado para uma próxima, porque com certeza ele vai trazer mais ideias e mais especialidades com a sua equipe. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço a atenção e a receptividade, foi sempre muito bom vir conversar e falar um pouco sobre o que a gente realmente está fazendo, né? Mostrar o serviço do IOT. Nós somos um serviço que trabalha em subespecialidades e procuramos sim fazer a diferença na cidade. Voltamos na próxima semana com outro especialista como o Dr. André para vocês.